Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, recebendo sempre grandes, ilustres convidados. Eduardo Magriço, um dos conselheiros mais atuantes do Grêmio, do Movimento Grêmio Independente. Juliano Brito, jornalista da Rádio Pachola, um grande acerto, né, nas transmissões esportivas, sempre ao lado do Grêmio, né, e transmitindo com imparcialidade e, ao mesmo tempo, torcendo pelo Grêmio no microfone. Acho que essa é uma realização, né? Poder ser imparcial e, ao mesmo tempo, escancarar que está torcendo. Né? Nós estamos torcendo, mas se não melhorar aqui, ali, lá, não vai dar. Né? Então, não é oficialista, que é a do clube. É verdade. Né? Que é obrigado a ser oficialista, é funcionário. Vocês não são funcionários. E podem falar as coisas abertamente. Mas a do clube também, especialmente o Mazzaropi, às vezes, é lenha, né? Não, o Mazzaropi sim. Um dia, quando eu fiquei 8 meses fora de rádio, eu ouvia todas. E estava ouvindo bastante a rádio do Grêmio, até pelo Carlos Miguel, pelo Mazzaropi e tal, para ver como é que eles estavam desempenhando, né? E um dia, a guria que estava fazendo torcida foi e o cara contrariou a opinião do Mazzaropi sobre o Lua. E o Mazzaropi subiu nas tamancas. Tá bem, mas se ligasse no jogo também, não sei o quê, porque ele estava dando uma opinião e saiu um gol, e acho que foi do Luan mesmo. E aí foram para cima do Mazzaropi, tocaram flauta e ele não gostou, né? Ele estava bravo no Grenal do Beira-Rio. Está surgindo um profissional do microfone. Ele estava bravo no Grenal do Beira-Rio, o Inter venceu por 2-0, ele estava indignado. Até ele fala do jogo, ele estava assim, encontrei lá no bastidor. E aí a gente vê que os caras não deixam de ser gremista e colorado. Essa história, não, mas daí me tornei imparcial, porque eu tenho que ter equilíbrio, porque eu tenho que raciocinar quando estou falando. O presidente Romildo não estava comentando um Grenal para a Rádio de Osório e não largou, na metade foi embora? Ou no fim do jogo não fez o comentário final? Não sabia, né? Sim, claro. Isso aí, antes dele se tornar mais famoso do que ele já era famoso, porque era prefeito de Osório e tal, né? Mas hoje, né, passou de todos os patamares. Claro. Mas na época ele disse, não. Está de bom tamanho, ganhou o Internacional, estou indo embora. Interessa por que ganhou, interessa que eu estou com a cabeça inchada e eu larguei. Não vou comentar nada. Não tenho nada a registrar. É verdade. Não, mas é só para introduzir na conversa aí. Magriço, hoje ainda entrevistei o presidente Romildo e essa história já é conhecida. Mas como é um bom exemplo, eu faço questão de referir. É bem curtinha, não vai tomar o tempo de vocês aí. O presidente disse assim, primeira coisa que me sugeriram lá, para melhorar o gramado e tal, é que se comprasse uma determinada máquina. Eu disse, não, nós não vamos comprar essa máquina, porque antes nós temos que pagar uma conta no banco hoje. Quando a gente sobrar um dinheiro, né, nós vamos comprar a máquina de cortar grama. Vetou, a primeira obra dele foi vetar a compra de uma máquina de cortar grama, para mostrar que tinha austeridade desde o princípio. Eu não conheço essa história, mas a obrigação do gramado é da Arena, não é do Grêmio. Quem faz sempre era de um campo de treinamento, alguma coisa. Bom, então pode ser. Não, ele então usou como força de expressão. Então é que eu fiz um arrazoado. Sim. E ele disse assim, não, resumiste bem a austeridade que se tinha no começo. Inclusive, para te encurtar a história, vetei até a compra de uma máquina. Então possivelmente... É que eu reduzi demais a história. Possivelmente seja para o gramado. Pode ser até para Eldorado também. Pode ser. Mas está indo bem a coisa, né? Está indo bem, os resultados são positivos, o clube está muito mais organizado e uma preocupação que particularmente eu tinha é o que nós iríamos fazer com o dinheiro do Luan. Geralmente a história dos clubes quando vendem jogadores do Arthur, desculpa, jogadores por valores. Mesmo que o Luan esteja vendido, não está. Meu Deus, não tem essa informação. Tomara que não. O histórico é quando se vende um jogador bom, se compra muitos jogadores velhos e que não dão nenhum resultado, pelo contrário, aumentam o comprometimento do clube. Com o Luan aconteceu, o Luan de novo, olha só, com o Arthur aconteceu exatamente o contrário. O Grêmio fez lá 2 investimentos que ainda não deram certo, mas o valor foi usado para pagar conta, né? E, mas pagar conta não ganha título. Ganha sim, o jogador ganhando em dia, o clube podendo fazer as suas negociações, pagar conta ganha título sim, ajuda muito. Nós vamos ter o ano que vem, olha só o que acontece no ano que vem.
boa parte da verba de televisão ela vai ser paga conforme a classificação do clube no campeonato. Como no início do ano os clubes não sabem que lugar vai ter, e nem a Globo não vai pagar essa parte do, vamos lá, vamos supor que o clube tenha, só para a gente fazer um efeito de cálculo, o clube teria direito a 10 milhões por mês. No entanto, 50%, esses 5 milhões, dependem da classificação do clube no campeonato. Lá em janeiro, fevereiro e março, a Globo não sabe quanto vai pagar para o clube pela colocação dele no final de 2019. Portanto, ela só vai pagar esse valor no final de 2019. E a receita ordinária e recorrente dos clubes vai cair no início do ano. Estão procurando acertar alguma coisa, mas o fato é que por essa nova modelagem de negociação, começam o ano sem recurso. Quem não estiver bem estruturado em 2019, ou toma dinheiro no banco, ou toma dinheiro com investidores, como o Grêmio, o Inter tem. Na verdade, não são investidores, porque parceiros. Não podem mais investir, são parceiros. São parceiros que, em vez de aplicar o seu dinheiro no banco, se sentem seguros para aplicar dinheiro em clubes de futebol. Ou tomam dinheiro emprestado com o banco ou com parceiros, ou vão ter grandes dificuldades financeiras. E o fato do Grêmio entrar em 2019 com as contas resolvidas pela boa aplicação do dinheiro do Luan, pode sim ser um diferencial para o ano de 2019. Ainda em 2019, sim, 2019 nós vamos dar uma atenção para o brasileiro para ganhar o brasileiro. Até agora nós vamos ganhar a Libertadores. Esse ano aqui é ano de Libertadores. Agora a Copa do Brasil ainda vai ser sedutora, né? Mas a Copa do Brasil, junto com a Libertadores, junto com o brasileiro, aí é o que disse o Magrício. Daqui a pouco a Libertadores, se o Grêmio conseguir agora o recorde, que será o maior vencedor se ganhar a quarta competição, ela pode até ser relativizada, né? Pode, né? Daqui a pouco, olha, esse ano não vai dar mesmo, vamos ganhar o brasileiro, que aí nós vamos ficar bem no ranking. Isso é importante. Muda a opção. Muda a opção. Muda completamente a receita do próprio ano por conta da colocação. Então, até acaba fazendo diferença. Até o pay-per-view, né? Porque essa receita... Pay-per-view e Ibope, né? Que depende de quanto aparece também na TV. Essa receita recorrente dos clubes de futebol que permitiu que eles se organizassem a partir dos contratos e tudo mais, ela vai ser decisiva conforme a classificação do campeonato. E aí o clube tem que planejar e direcionar o Campeonato Brasileiro passa a ser o grande campeonato que os clubes vão disputar, porque é o que vai permitir uma estabilidade. Pois é, eu já perguntei para várias pessoas. João Patrício aqui me deixou bem claro que o Internacional pode ganhar menos. Teve um outro conselheiro do Grêmio aqui que me disse que é impossível ganhar menos do que se recebe atualmente, porque o Grêmio fez um bom negócio com a Globo e tudo mais, né? No entanto, pelo que eu entendi, a arrancada, a explicação do Magrício é perfeita, é bem menor do que a atual. É que a arrancada é 40% do valor total do contrato, que é o que tu tem garantido, que é dividido entre todos. Pois é, mas qual é o total do contrato? Alguns falam em 1 bilhão e 200 milhões e outros falam em 600 milhões. Com quem? Com a Globo de todos os clubes. Não, cada clube negociou individualmente. Cada clube negociou individualmente. Não negociou com todos os clubes. Cada clube negociou individualmente. E tanto que tiveram clubes que negociaram parte do contrato com o Esporte Interativo. E a Globo deve resgatar agora esse contrato direto lá com o Esporte Interativo, porque o Esporte Interativo não vai ter o que fazer com isso. E aí o variável é que é proporcional ao desempenho. Que é proporcional ao desempenho. E a aparição pública. Como é o exemplo do campeonato inglês, que foi o modelo que foi adotado. O 40, 30, 30, né? 40 fixo, 30 pela audiência e 30 pelo... Tá, mas e aí onde é que entra a história que vai diminuir a distância para Corinthians e Flamengo? Exatamente por isso, porque esses 40 fixos... Diminuiu do Flamengo e do Corinthians? Não, são iguais, é uma negociação direta. Agora, o resto do variável vai depender
do desempenho deles hoje é tabelado. Hoje o Grêmio não tem como se aproximar do Flamengo. E em 2019 o Grêmio, tendo bom desempenho, tanto de audiência quanto desempenho dentro de campo, consegue ganhar mais. Agora, os 40% que o Flamengo ganha, essa é uma negociação direta Flamengo e Globo. Vamos lá, só para dar exemplo. O Flamengo pode ganhar 100 milhões por esses 40% e o Grêmio ganhar 50 milhões por esses 40%. Mas a distância no global diminui, porque o variável é igual para todos. Salvo engano, Magrício, e aí você que teve acesso ao contrato do Grêmio pode corrigir, mas é o que foi divulgado à época. Essa divisão 40-30-30 prevalece especialmente nos valores pagos pela Sport TV, pelo canal fechado, porque a Globo tirou o dinheiro que ela antes botava como TV aberta e puxou para o canal fechado para criar um produto competitivo com o esporte interativo. O contrato de TV aberta, ele também segue esse 40-30-30 ou esse é um valor diferente? Vamos lá, eu vou comentar pelo que eu ouço das declarações oficiais, tá? O Grêmio fechou um pacote em relação a todas as mídias, tá? Todas as mídias... Foi aí que ganhou 100 milhões de luvas. Foi aí que ganhou 100 milhões de luvas, porque fechou todas as mídias. O Grêmio foi muito bem na negociação, bancou até o último minuto a exigência que estava fazendo e uma hora a Globo aceitou, exatamente porque tiveram clubes negociando com o Esporte Interativo e o Esporte Interativo tinha um plano de investir seriamente no Brasil. Aí a Globo, vou fechar com o Grêmio naquilo que o Grêmio está pedindo. Tá? Mas aquelas luvas acabaram lá. A partir de agora é o fixo. A partir de agora é o fixo, mais esse variável dessa forma. Bom, mas isso aí o importante agora, é o seguinte, tem que ter competência cada vez mais. Agora, uma coisa que me preocupa... Esse é o detalhe. Uma coisa que me preocupa quando eu vejo as transmissões dos jogos, e talvez seja um fenômeno de 2018, e tomara que 2019 seja melhor, é que as placas de publicidade anunciam programas da própria Globo. Tem 3 patrocinadores fixos lá, que é um banco, uma empresa de cerveja e mais uma, e o resto são programas da Globo. Tem lá novela, o programa do Bial. Podem perceber nas placas de publicidade como as cotas não foram vendidas. Aí, como a cota não está vendida e tem um espaço para a placa, a Globo anuncia a si própria. E isso é preocupante, né? Porque a gente quer que a Globo venda bem esses direitos. Sabe, o futuro já chegou? Pois é. Porque o futuro não vai ser de televisão. A Libertadores do ano que vem, os jogos das quintas-feiras vão ser transmitidos pelo Facebook, que para nós é uma novidade absoluta, né? Não sei como é que... É incrível, né? O futuro já chegou assim. O Facebook pro Brasil, ele tem um número menor, mas para os demais países da América Latina, os jogos da quinta-feira serão exclusivos. No Brasil ainda o pacote é um pouquinho diferente. É só na quinta. Sim, os jogos das quintas-feiras para os demais países da América Latina são exclusivos no Facebook. Alguns desses jogos no Brasil podem ter transmissão também de TV fechada. Bom. Mas para os demais, para Argentina, Uruguai, Paraguai e aí por diante, os jogos são exclusivos da plataforma. E aí o Facebook está entrando como uma empresa de mídia, né? De mídia global, de transmissão. É um player no mercado. Aí vai ser o Facebook, vai ter seu repórter, seu narrador, sua estrutura. Que o Facebook pode estar na palma da mão como num telão. Também. E ele está lançando, por exemplo... Lança para o telão e pronto. Mas olha só, o Facebook se lançando como uma rede de mídia, né? Que até agora é aquela mídia de rede social, aquelas coisas, relacionamento. Até agora é uma rede de mídia ferramenta. com conteúdo, comprando conteúdo, né? Até hoje o Facebook recebe, o conteúdo de graça das pessoas que fazem a postagem. Agora o Facebook está comprando conteúdo para fazer a transmissão. Olha como o futuro chegou e como isso vai impactar a vida do futebol. E a vida de todo mundo que trabalha com futebol vai ser impactado. É que o Facebook... As pessoas talvez não tenham percebido ainda porque não utilizam essas ferramentas no aplicativo. Quem entra, assiste, por exemplo, a live do nosso preliminar ou do Cadeira Cativa, é direcionado no aplicativo no celular para uma barra, para um item que fica no meio, que é a Facebook Watch, que é uma espécie de TV em que você assiste os vídeos de acordo com o seu interesse. A novidade é que, até esse momento, pelo menos no Brasil, quem queria transmitir, no caso, o REC quer transmitir o seu programa, o preliminar. Ele inicia uma transmissão na página dele e o Facebook é o canal para divulgação. A partir da Libertadores do próximo ano, o Facebook gera a transmissão.
Isso. Então, não é mais um canal Significa apenas. dizer que já vão me correr do Facebook. Não, olha só, o Facebook não vai correr, porque hoje o Facebook recebe a mídia desse programa de graça. Certo? Então tem audiência do Facebook, ele está recebendo a mídia do programa de graça, que é bom para o REC, é bom para nós aqui, é bom para o Facebook. O que mudou é o Facebook tirando o dinheiro do bolso para comprar a mídia. Né? Comparando, como se o Facebook dissesse o seguinte: REC, eu quero que o teu programa seja exibido na minha rede. Tá aqui o nosso contrato. Eu quero pagar o Facebook. Isso agora eu me interessei. Tá, então até depois. Parecido com o YouTube, né? Parecido com o que acontece com o YouTube hoje. Só que Já agora o Facebook assim. está comprando a mídia. Ele passa a ser o detentor dos direitos. Hoje todo o conteúdo do Facebook, eu também não sou muito especialista em Facebook, mas todo o conteúdo do Facebook é gratuito. São as pessoas que postam. Agora não, agora ele está indo lá e comprando. E vai comprar o show, vai comprar a televisão, vai comprar direito de transmissão esportiva. Então, assim, ó, o futuro está chegando. O futuro é agora. Não, essa observação de que as pessoas não querem mais colocar uma placa estática é porque elas podem fazer 1000 coisas com aquele dinheiro, né? Antigamente era a grande chance de aparecer era atrás de uma goleira numa decisão. Ontem era decisão. Olha só, e atrás da goleira tem lá programa do Bial, ou seja, eu não vendi aquela placa lá. E não vendeu aquela placa, tem menos recurso. Por que eu estou preocupado com a Globo? Porque eu quero que a Globo tenha dinheiro para pagar o Grêmio. É óbvio. É isso. É óbvio. Isso é a história do patrão, né? O cara disse, meu patrão é muito rico. Que bom. Que bom, né? Se ele não fosse rico, tu estava ferrado. O problema, talvez, dessa questão da placa de publicidade é porque os preços poderiam estar fora do preço. Mas é isso. Só que agora, a partir do ano que vem, esse valor passa a não mais ser negociado pela Globo, mas sim pelos clubes, né? Não. Formaram um pool e os clubes negociam. Essa informação eu não tenho. Os clubes, junto com a CBF, é que fazem a venda. A CBF é que está organizando. Agora chegou a hora da REC Baterias botar uma placa lá, porque agora está barato. Tá bem? Não, mas para a REC Baterias, para o faturamento da REC Baterias, sempre esteve barato. Sim, claro, é uma barbada. Aliás, aliás, a REC Bateria já me salvou num dia de inverno de manhã. Até mandei a notinha para ti, né? Já me salvou um dia de manhã, o carro sem bateria, girou em 20 minutos. O rapaz da REC estava lá para trocar bateria. Muito obrigado pela preferência, mas foi bom lembrar no público aqui, né? Essa pode. Que a próxima REC Bateria eu posso fazer, né? Claro, a próxima nós já vamos fazer sentia maldade. O Magnício já está barganhando um desconto. Nessa primeira só teve. Pensa que ele mole, né? Advogado dos bons, daqui a pouco. Essa primeira só teve os 5% de descontos tradicionais, na outra é meio. Na outra eu não tive desconto nenhum, depois vou negociar. Tem a nota aqui. Eu acho que podemos até rever esse assunto. Na próxima participação aqui eu já começo o programa dizendo que a bateria REC me salvou. Isso, claro, bem bolado que se chama, né? Claro. Mas a propósito de comprar e vender jogadores, o Grêmio meio que balizou, eu não quero aqui exagerar, mas quando o Grêmio vende o Arthur por 30 milhões, com mais gatilhos, e os outros negócios vêm depois, eu posso pegar o Grêmio como exemplo. Porque o Vinícius Júnior foi vendido depois. Ou foi antes? Foi antes. Esse foi o balizador, então. Mas aí o Grêmio também se impôs e disse, não, é meio campista e tal, mas é diferenciado e eu quero tanto. E os caras vieram uma vez, vieram duas, bancaram tanto. Tá? Depois foi o rapaz do Santos, o Rodrigo com Y. E agora o Paquetá. E foi 35 milhões, né? Não, 140 e poucos milhões, 150 na arrancada. De euros, que eu entendi, foi 35 milhões. São 35 milhões de euros mais 10 variáveis. Assim como o Grêmio tem 10 variáveis. Dá 150 milhões de reais. Tá bom? E bateu agora o gatilho, né? No jogo contra o Valência, não foi? Sim, do Arthur o primeiro gatilho bateu. Não, o Grêmio já tem 1 milhão de... Ele tá jogando bolão. Parece que ele jogou a vida toda no Barcelona. Sim, os jornais lá com... O Vidal já tá bravo que tá na reserva. Tá na reserva. Não. Fizeram uma comparação, acho que foi com o Iniesta, né? Com o Xavi. Foi a segunda vez que mais tocou na bola, né? Isso. O jogador. Mais passe. Não, saiu no jornal lá a reencarnação do Xavi, entre aspas. Uma foto do Arthur. Agora, como é bom saber que tu vendeu pelo preço certo, né? É verdade, depois bate Porque, na mas ele está recém surgindo, tem mais que aproveitar, é o cavalo encilhado. Essa é outra coisa boa da administração do presidente Romildo, e tem que aproveitar para elogiar enquanto a gente pode, porque o futebol é muito mais crítica do que elogio. Então, puxa saco, vive elogiando, não tem problema nenhum. O fato do Grêmio botar o preço
no que é dele. Nunca se conseguia isso, porque nós somos pobres. É verdade. Aí tem que aproveitar, porque agora é campeão, toca de uma vez. Sempre foi assim, né? Toca. Eu comecei minha fala no programa falando que pagar contas ganha títulos. Pagar conta também permite que tu coloque preço naquilo que é teu, porque tu não está pressionado pela venda. Né? Na época do Wallace, o Grêmio não conseguiu botar o preço dele. Estava pressionado pela venda, Pedro Rocha precisava vender e vendeu pelo preço que tinha. Mas até isso teve uma lógica na irritação do presidente, lembra? Claro. O presidente enlouqueceu, porque o Wallace fez exatamente o contrário do que o Grêmio precisava. E acho que se arrependeu, né? Que agora vem puxando o saco. Cada entrevista que ele dá, parece que ele é mais gremista do que o falecido Santana. Sim, tá lá no Hanover agora. É que tem empresários que precipitam, querem o ganho logo e acabam não pensando na carreira do jogador. Olha só, todos os jogadores que saíram brigados com seus clubes, qual deles teve sucesso? Eu lembro, poucos, né? Poucos, porque acaba não saindo, aqueles que forçam a saída do clube, que o clube eventualmente atrasou 3 meses de FGTS, o cara vai lá e consegue a liberação. Qual deles conseguiu uma carreira promissora? Tem 2 exemplos rapidinho, Ganso e Lucas Lima. Exatamente. Eu me lembro daquele jogador quando o Grêmio estava numa situação terrível na 2ª divisão, um zagueiro... Léo? Não, eu começava com A. Um zagueiro... Adriano, que era um bom zagueiro. Foi 2013. E ele saiu do Grêmio brigado com o Grêmio quando ele poderia ter... Mas ali a palavra não é brigado. Ele veio do Bahia, né? Não. Ali alguém descobriu... Também. Tá. Mas a carreira dele se afundou, ou seja, ele não... Ali o Messi foi bom. Mas assim, eu estou olhando sobre a perspectiva do jogador. Ele foi levado por alguém a entrar em litígio com o Grêmio, recebeu a sua liberação, né? E teve uma carreira ridícula, e era um bom zagueiro. Não sei se ele daria certo no Grêmio, mas bom, no Grêmio ele conseguiria lá jogar 1, 2, 3 anos, se firmar e ter uma carreira. Com o Inter aconteceu a mesma coisa com jogadores que saíram. Então, essa briga do jogador com o clube perde e o jogador também perde, porque Grêmio e Inter são vitrines exponenciais. Isso é uma expressão boa de se usar, né? Olha o outro que saiu brigado com o Inter, o Valdívia, outro que saiu, acabou a carreira dele. Talvez pegando... Agora acho que ele vai recuperar um pouquinho. Se tiver sorte. Não sei onde ele está mais. Está na Arábia. Tá na Arábia, então acabou a carreira dele. Mas pegando... arrumou um dinheiro bom. Não, dinheiro tomara que ele ganhe. Mas como jogador de futebol, não, vem pra cá até conseguir entrar em forma de novo, aquela coisa toda. Olha o Marinho aí, a dificuldade que o Marinho está tendo para voltar. E vai voltar, porque o Grêmio faz bem esse trabalho de recuperação. Vai voltar e vai voltar bem. Mas acho que falta... O Grêmio não tem pressa, né? O Grêmio não tem pressa. Isso é bom. Isso é outra, acho que falta um pouco mais de confiança também, né? A gente tem o Gabriel, que faz o trabalho de CT lá no dia a dia, que é o nosso repórter. Ele falou que no treino ele vai muito bem. E aí nos jogos ele fica um pouco inseguro, então, conversando com os jogadores. Vai bem no treino, uma hora vai no jogo. E pode ver, dentro da própria partida contra me fugiu agora o time. O Bahia, ele se recupera dentro do próprio jogo. Foi bem. O pênalti foi nele, né? Foi nele. Por sinal, pênalti dos mais claros, pênaltis de concurso. E muita gente dizendo que não foi, né? Foi muito pênalti. É a Ive. A Ive é impressionante. Pro Grêmio, a Ive nunca deixa passar. Mas ali é o seguinte, se o juiz não dá berreiro. Foi pênalti, foi. Acho que ia dar berreiro, sim. Foi pênalti. Acho que ia dar. O quê? Berreiro? Acho que ia dar. O cara foi puxado, né? O Grêmio estava pressionando. Estava pressionando, foi puxado. O Bahia esculhambou com o jogo no final. Escapou de tomar o terceiro. Escapou. O goleiro fez uma boa defesa, o Douglas. Ele é bom goleiro. Aqui, né? Ele é bom goleiro. Ele é bom goleiro aqui, na arena. Quando vem jogar aqui contra o Grêmio. Quando enfrenta o Grêmio, contra o Avaí, lembra? O cara é um leão aqui, sai daqui é um gatinho, né? Aí é bravo. E ele teve pelo Grêmio, né? Sim. Ele teve pelo Grêmio. Sabe qual é o apelido dele? Tafarel. Então não me serve. Sabe que ele estava jogado lá no Corinthians? Sério. Para nós o Tafarel foi bom, eu não tenho o quê. Aí sim. Ele teve no Corinthians lá jogado e o Tite disse, olha, vai lá pro Grêmio, o Grêmio está precisando de um terceiro goleiro, é um baita lugar para jogar, e ele aceitou. Veio para cá, se lesionou, não conseguiu jogar. Operar os 2 joelhos, e o Corinthians quis operar, e o Corinthians disse que não. O Corinthians que não quis. Manda para cá que a gente opera. Mas é um bom goleiro, tem boa postura, bom goleiro. Gostaria dele no Grêmio. Foram feitas críticas ao O Bruno está me lembrando aqui que quando o Capixaba foi pro Corinthians,
Ele foi do Corinthians pro Bahia e participou dessa negociação. Ele fez parte da negociação. Eu só quero, para não esquecer, dizer que eu fico... Essa é uma expressão que eu gosto de usar. Eu gosto de usar, não. Eu gosto quando usam. Eu nunca usei, acho. Usei poucas vezes. Eu fico a cavalheiro para falar sobre essa situação do Anderson. Para dizer, para corroborar com o que você estava dizendo. Sair bem do clube. O Anderson, o Andershow, ele colaborou com o Grêmio, sim, porque era tudo mal feito, né, naquele negócio. Só ia ganhar o Anderson, só ia ganhar o Sérgio Lais, só ia ganhar um outro empresário. E o Grêmio ia ganhar uma merreca, se é que ia ganhar. E o Grêmio porque tinha falhas no acordo e tal. E ele disse, não, que é do Grêmio está garantido. E talvez... O Mário Sérgio foi lá de madrugada, resolveram o problema, fez um cheque com o presidente Odoni. Fez um cheque dele para garantir a questão, né? E esse dinheiro do Anderson talvez tenha sido a salvação do Grêmio. Talvez o Grêmio não tivesse subido ou não tivesse se mantido, não tivesse sido esse dinheiro. Né? A salvação mesmo foi o joelho do Galato, né? Foi a primeira salvação. Não, mas que merecia estar na calçada da fama e não está, né? E a gente já fez o pedido do presidente ao vivo. Sabe que o seu Verardi abriu o voto dessa cadeira onde está o Magrício para o Galato. É mesmo? Ele disse... salvou nossa quase existência. Nossa, o Verardi fala que é o maior ídolo da história. Meu maior ídolo é o Galato. O Grêmio ia sofrer solução de continuidade, nós estávamos chorando no vestiário e o Galato foi lá e pegou. Aquele pegou os pênaltis. Que momento sensacional. Eu até me emociono de lembrar naquele momento que foi, acho que o momento que o gremista mais foi testado na vida. O Zélio Otto disse que se fechou no vestiário e chorava. Eu chorava abraçado no meu filho, eu chorava em casa vendo aquele jogo lá. E o Zelinho disse que aí um cara disse para ele, disse, não, o Galato pegou o pênalti, disse que ele não conseguia ouvir de tão apavorado que ele estava. Ele não acreditava que era o segundo pênalti. Ele tá de sacanagem. E fizeram tudo para desacreditar aquela conquista, né? Não se valorizar aquela conquista como se fosse uma conquista menor. E eu tenho orgulho da Batalha dos Aflitos e não tem problema nenhum de falar nela. Caímos merecidamente, subimos de uma forma sensacional. Né? Grandiosa, então, né? Grandiosa. Eu estou convencido que às vezes cair é bom. Não é bom, não. Não, bom que eu digo assim, ó, em alguns aspectos. É que depende da forma, né? Eu tenho ouvido a direção do Internacional, para mudar um pouco, falar um pouco do Internacional e até fazer o comparativo, que aqui é granalização tudo. Aqui, vários disseram, mesmo aqueles que se aprofundaram no assunto e que viram que era escabroso, que era abusivo, que se não tivesse caído, não se faria o que se fez. Mesmo que fosse muito maior do que das outras vezes. O problema de apropriação indébita, de saque a cada 2 dias de alto valor no caixa, direto em espécie, ainda assim, eu ouço aqui, ali e acolá, que até a eleição poderia ter um outro caminho e que não ia acontecer nada e que um dia ia estourar pior. Que aí sim, e aí arrebentar tudo. Assim, ó, nenhum clube, desculpa, gente, claro, mas toda queda precede uma péssima gestão. Sim. Nenhuma boa gestão leva a queda. Ou várias na sequência, e algumas disfarçadas de boa que são ruins. Com o Grêmio foi assim, ao longo dos anos. Para o clube cair, a gestão anterior tem que ser ruim. E aí desemboca no futebol. Mas não é um somatório? É um somatório, claro que é um somatório. Às vezes nem soma má gestão leva a cair, mas não existe queda sem má gestão. Mas no Inter foi avassalador, né? Porque se pega o Grêmio, por exemplo, o Grêmio vem lá da gestão do Guerreiro, 2001. Aí 2002, mais ou menos, rápido. 2003 quase foi, 2004 caiu. O Grêmio caiu muito rápido. Não, mas o Inter foi avassalador, porque o Inter foi em um ano. O Inter conseguiu ser líder no mesmo ano. Não. O Inter em 2015 estava na semifinal da Libertadores. Isso sim, mas o Inter veio de uma sequência de vitórias que nunca tinha tido na vida e não soube lidar com isso. Olha só. Se enfeitou com isso, ao invés de tirar proveito. O gol contra do Jefferson, aquele que fez o gol contra e mudou o resultado do Inter contra 2015. O mexicano, mudou toda a situação, porque se não sai aquele gol contra, o Inter tinha passado na Libertadores, era outro ambiente. Aquele gol contra mudou toda a situação, acompanhado dos problemas aí que vocês relatam. Tá, mas ele foi ruim ou foi bom o gol contra? Para mim foi ótimo. Tá, mas e lato senso, como dizem os advogados, para o futuro,
Não, nunca é bom perder. Eu acho que o clube não precisa ter mas não muda uma nunca. queda para a segunda divisão para mudar. Mas tem clube que não muda mesmo caindo. Bem, o Grêmio mudou, e o Grêmio mudou muito. O Vasco e o Botafogo. O Grêmio mudou, e o Grêmio mudou muito. E mudou num ambiente inclusive uma de gente. liderança, de gente, de processos, de perspectiva, de forma de tomada de decisão, e mudou dentro de uma continuidade do mesmo grupo. Porque o Grêmio antes do Romildo era um, e o Grêmio depois do Romildo era outro. E o Romildo foi a continuidade da gestão anterior que ele mesmo participou. Então, não precisa cair para mudar. O que tem que mudar são as pessoas e a forma de tomada de decisão. O Grêmio cresceu muito nesse processo, e eu digo isso com toda tranquilidade, porque eu fui da chapa que fez oposição à candidatura do presidente Romildo. Então, eu estou muito tranquilo para dizer que a gestão dele é muito boa. Tá? Foi muito boa, e tanto eu não acreditava que ela pudesse ser boa, que eu era candidato a vice-presidente de uma chapa que se opunha a ele. Tá? Mas o Grêmio mudou, e mudou muito, e mudou radicalmente, sem precisar cair. Esse é o exercício. Não, aí é o melhor claro, aí é o melhor dos horizontes. Então não precisa cair. E aí aconteceu isso. Mas quando se tem dono no clube? Quando não se mexe. O presidente Odoni, por exemplo, era dono do clube. Pois esses processos. É o que aconteceu com o Inter e com o Pífero. Esses processos, o presidente Odoni era dono do clube, o presidente Koff era dono do clube. Presidente Pífero, e o clube mudou de um regime presidencialista para um regime de conselho de administração, o que se fez sob a liderança do presidente. Então, o processo de tomada de decisão, com ponderação, fora da emoção, num ambiente de discussão com pessoas qualificadas, é que faz com que o clube construa uma solução diferente de mudar por conta de uma segunda divisão. Já voltamos. O Grêmio faz confronto direto contra o Palmeiras domingo. Vitória reaproxima o clube da liderança, derrota praticamente sepulta as chances de título, dependendo de outros resultados, claro. O Magrício já não concorda, acho que é cedo ainda. Groi, Léo Moura, Kahneman, Cortez, Ramiro, Everton estão fora, são 6 desfalques. O Palmeiras também tem 6 desfalques. E eu não sei quando é que foi o julgamento dos 2 laterais, do Patrick e do Diogo Barbosa. Se foi ontem ou se será hoje, dá uma olhada para mim aí. O Diogo está lesionado, né? Também mas também tem julgamento. Mas também julgamento. Cortez é o único que tem alguma chance de atuar, se houver necessidade, se não, Capixaba ou Marcelo Oliveira, um dos dois será o lateral esquerdo. Nos lugares do Groi, no lugar do Groi, Paulo Vitor, no lugar do Léo Moura, Léo Gomes, e o Bressan entra no lugar do Kahneman. Já Ramiro e Everton, aí tem que ver quem é que vai entrar. Um é Alisson, né? Que vai continuar dando sequência, é a 4ª partida na sequência como titular. No ataque, a briga vai ser entre Marinho ou PP. E aí vamos para o provável. Paulo Vitor, Léo Gomes, Jeromel, Bressan, Cortez, Capixaba ou Marcelo Oliveira, Cícero, Maicon, Alisson, Luan, Marinho ou PP. E Jael, ainda assim, um bom time. Diga... O julgamento é às 2 da tarde. 2 da tarde de hoje. E o Palmeiras pode perder mais 2 jogadores. Patrick e Diogo... Mike e Patrick. É que é tanto jogador que tem o Palmeiras, né? Mike e Diogo Barbosa. É verdade. O Sassá do Cruzeiro também será julgado. Mas aí não interessa. Inter recebe o São Paulo domingo no Beira-Rio, os 2 jogos, Grêmio Internacional, 4 da tarde. Colorado busca a primeira vitória contra a equipe paulista, atuando no novo Beira-Rio. Dourado deixou o treino de ontem com dores no pé, mas deve estar à disposição hoje. Em entrevista à Rádio Grenal, o vice de futebol do Internacional, o Melo, Roberto Melo, chegou a dizer que foi um pisão. Então, em princípio, deve jogar aí o Rodrigo Dourado. Caso o volante não atue, a tendência é pela escalação de Charles, já que Gabriel Dias está lesionado. Recuperado, o Damião tem chances até mesmo de começar a partida. A tendência que se especulou fosse mais pelo banco de reservas. O Wendel também pode entrar na equipe, se especula para o lugar do Iago, mas também está treinando na meia cancha. Rossi só contra o Santos. Lomba, Fabiano, Emerson Santos, Cuesta, Iago, Wendel, Dourado, Edenilson, Patrick, Nico Lopes, Potker e Jonathan Alves, ou Damião ou D'Alessandro. O D'Alessandro jogando contra o São Paulo já será o 4º jogador a vestir a camisa do Internacional, na maior quantidade de vezes. Estará na 4ª posição no que mais vestiu a camisa colorada. E pode virar 3º
se passar o Luiz Carlos Vinck. Né? O Luiz Carlos Vinck tem 32 jogos a mais que o D'Alessandro. Como o D'Alessandro ainda tem 1 ano de contrato com o Internacional, pode ser o terceiro jogador que mais vezes entrou em campo com a camisa colorada. Ontem, o Cruzeiro ganhou do Corinthians 1-0, gol do Thiago Neves, jogo de volta dia 17 de outubro. Só recordando aí a classificação do Campeonato Brasileiro, 56 tem o Palmeiras, 53 tem o Internacional, 52 tem o Flamengo, 52 tem o São Paulo, 51 tem o Grêmio, 45 tem o Atlético Mineiro. Já voltamos. Tem Libertadores da América. O Grêmio passando pelo River, vocês acham que pega Palmeiras ou Boca? E Copa do Brasil, vocês acham que já são favas contadas, o Cruzeiro é o campeão? Juliano Brito, da Rádio Pachola. Olha, primeiro falando da Libertadores, a gente sabe que Libertadores é sempre difícil, é sempre complicado. E eu acho que vão ser 2 duelos assim de equipes gigantes, tanto Palmeiras como Boca. A gente cansou de ver Argentino ser campeão da América com um time ruim, né, tecnicamente. Eu prefiro não pegar eles, mas agora não tem como escapar, né? Mas eu vou dizer que eu prefiro pegar. Eu prefiro pegar o Boca na final, não por esse negócio de vingança, mas é por qualidade técnica mesmo, porque eu acho que quando chega a hora da bola no pé pesar mesmo, eu acho que o Grêmio tem mais bola que o Boca. E se for pegar um Palmeiras, já aqui projetando uma passagem já da semifinal para a final, em confronto equilibrado, eu acho mais complicado tu enfrentar o adversário fora de casa no jogo final. Então eu não gostaria de pegar o Palmeiras porque o Grêmio decide fora, e é um confronto equilibrado, né? Apesar do Grêmio jogar bem fora e dentro de casa. E da Copa do Brasil, o Corinthians fez a mesma coisa com o Flamengo, né? Só que acabou levando um 0-0 do Maracanã e classificou na Arena Corinthians. Acho que eles não contavam tomar aquele gol ontem. E o Cruzeiro, ao meu ver, deixou de matar o jogo várias vezes. Poderia ter matado o jogo para sair do campeão. E tudo mais. Então, eu acho que está aberto, né? Porque é time grande, né? Quando tem 2 times grandes na final, tudo é possível. Acho que tecnicamente o Corinthians é inferior ao Cruzeiro, mas tem chance de ser campeão. Acho que não está morto ainda, não. Eduardo Magrício. Não ter o gol qualificado influencia, né, Magrício? A atuação do Corinthians ontem foi constrangedora, né? Se viu que era estratégia. Não chutou no gol. Não ia adiante, escapou de tomar, era para ter tomado 2, 3 gols, faltou. Um nível de covardia demasiado. O nível de covardia é demasiado, talvez respeito demais ao adversário. Que criticam o Jair Ventura lá direto. E aí eu fico pensando assim, pô, que legal que a gente torce pro Grêmio, que é um time que vai na casa do adversário e joga futebol. Né? Sem nenhuma outra conotação, nós vamos na casa do adversário e vamos lá jogar um futebol porque, bom, tá ali, tem juiz, tem polícia, tem VAR, teu protegido, não tem por que não jogar futebol na casa do adversário. Que bom que é o Grêmio que inaugurou essa estratégia de jogar futebol sempre ganhando ou perdendo, porque futebol só ganha um, né? Então, mesmo que o Corinthians, mesmo que o Cruzeiro se iguale ao Grêmio, eu passe o Grêmio na questão da Copa do Brasil, passe o Grêmio. Tá 5-5. Depois a gente busca a outra no ano que vem, mas eu prefiro premiar o bom futebol e que o Cruzeiro ganhe e que a gente não premie o mau futebol, esse futebol covarde, sem propor absolutamente nada que o Corinthians fez ontem. Com relação à Libertadores, vai ser difícil, é 50-50, é um time do tamanho do Grêmio, é um time que está muito bem também, né? Com relação a essa coisa de argentino, que os argentinos ganhavam, olha só, o Boca, que é o clube mais popular da América, né? Em termos de prestígio junto à Conmebol, foi punido naquele incidente contra River e Boca, né? As coisas que não aconteciam, que os argentinos faziam e que não aconteciam, não tinham nenhuma consequência, hoje tem consequência. O próprio Grêmio foi beneficiado com aquela malandragem argentina de querer bater fora do lance, foi lá, o VAR pegou, e quantos jogadores foram expulsos de adversários do Grêmio foram expulsos por causa do VAR. Então eu acho que o fator local, da forma como o Grêmio joga, não vai influenciar tanto. Eu também prefiro jogar a final em casa, trazer a final em casa, prefiro ir para Buenos Aires do que para São Paulo também, para ver a final. Acho que Buenos Aires sempre tem um romance, um charme maior do que ir para São Paulo, se bem que São Paulo é mais fácil, né? Tem mais voo, vai e volta. Buenos Aires é um pouquinho mais complicado, mas eu prefiro o Boca, não quero que o Palmeiras ganhe, acho que o modelo de negócio do Palmeiras
desequilibra o campeonato e eu quero que... Não que eu não queira investidor no futebol, acho que tem que ter bastante investidor no futebol, mas a disparidade de poder econômico é muito grande. Então, gostaria muito que o Palmeiras fosse penalizado tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro, para que essa disparidade não contamine tanto o futebol. Mesmo que quem penalize, entre aspas, o Palmeiras no Brasileiro seja o Internacional. Não, aí não. Não, eu sou Palmeiras desde... mas aí não. Não força tanto a barra. Não vou forçar, eu quero equilíbrio, mas nem tanto. Não vou forçar a barra. Eu já quero que o Cruzeiro ganhe aqui, eu já sou Corinthians. É difícil eu torcer pro Corinthians, é difícil, olha. Joga a moedinha pra cima e... Torci em 2005 pro Corinthians e até hoje reclamam, pô... Então, é difícil eu torcer pro Corinthians. Então, valeu. Obrigado, Magrício. Obrigado, Juliano. Obrigado, Maurício. Até às 19 horas.